De arroz começa a ganhar forma no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o principal estado produtor da cultura no país teve redução da área plantada. Muitos produtores estão apreensivos com os custos e com a desvalorização do preço da saca. Aos poucos, os espelhos d'água vão dando espaço para o verde da nova safra de arroz. Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, o Rodrigo planta 250 hectares. Neste ano, o clima não está colaborando e a lavoura está atrasada. Dias frios, com pouca insolação, fazem o arroz crescer mais devagar. Olha, eu acredito que poderia estar melhor, tá? Pelo fato de pouca luz e baixas temperaturas. E como isso pode impactar? É bem provável que no final a produção vai ser menor, tá? Por causa desses fatores, né? O arroz já chegou a ocupar 1.100.000 hectares na safra 10-11 e se manteve nesse ritmo até o ciclo 17-18. Na safra passada, a área caiu para 940.000 hectares e nesta houve uma nova baixa e não deve passar de 862.000 hectares. Entre os principais motivos para esta redução está a desvalorização do preço do arroz nos últimos anos. Em contrapartida, os custos de produção estão maiores. Isso faz com que culturas mais rentáveis, como a soja, avancem sobre a área arrozeira. O produtor médio, que colhe 181 sacos por hectare, ele precisará vender a R$ 84,00 no ano que vem para empatar. Quando ele decidiu plantar arroz, o preço de mercado estava na casa dos 76. Ou seja, ele tinha que, ao longo do plantio até a comercialização da safra que vem, buscar R$ 8,00 no mercado. Ou seja, contar muito mais com a sorte do que qualquer outra coisa. Na propriedade do Rodrigo, por exemplo, são necessárias 3 sacas de arroz para pagar uma de adubo. Sem dúvidas, nós estamos diante dos maiores custos de produção da história, tá? Se você for converter, então, arroz em insumos, com certeza é uma das lavouras mais difíceis o momento mais difícil que a gente já passou até hoje. O custo de produção do arroz aumentou em torno de 60% em 2 anos. Isso preocupa e isso é que faz com que muitos produtores de arroz comecem a plantar soja, milho, intensifiquem aí a pecuária no sistema de produção, exatamente para não ter dependência somente do arroz em função deste alto custo. Diante de todo esse cenário, a área com soja cresceu 12,6% sobre a área de arroz na safra passada, com mais de 417.000 hectares. A Farsul destaca que a produção poderia ser ainda menor, caso não houvesse o aumento das exportações, que ajudam a manter um patamar de preço. Não adianta produzir o que o mercado não quer. Então, não é um desejo do produtor, ele está reagindo aos estímulos que o mercado está dando. E os estímulos são claros. Plante mais isso porque queremos mais isso, menos aquilo porque queremos menos daquilo. Agora, eu não vejo nenhuma possibilidade do Rio Grande do Sul deixar de ser o maior produtor, porque eu não vejo outros estados entusiasmados a assumir esta posição. O que eu vejo, sim, é uma concentração cada vez maior da produção de arroz em propriedades capazes de superar esses obstáculos com produtividades bem acima das médias observadas. A safra de arroz no Rio Grande do Sul está estimada pela Emater em pouco mais de 7 milhões de toneladas, queda de quase 8% em relação à safra passada. O produtor mais organizado, ele ainda consegue, né, se manter na atividade. Mas aquele que não tiver uma boa organização, com certeza não vai ter muito espaço na atividade de arroz. Sempre temos expectativas, né? Mas é um ano, como eu falei, bem difícil, né? Então esperamos passar por essa safra e aguardando a outra já.